caros alunos, sou eu, professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Estou aqui apresentando esse conjunto de vídeos para o estudo do direito empresarial, né, que envolve aqui a parte geral, né, e alguns conceitozinhos básicos sobre títulos de crédito e direito societário. Muito bem, nesse primeiro vídeo nós vamos ver a primeira aula nossa, que é sobre a teoria geral do direito empresarial, né? A primeira coisa importante, né, quando a gente pensa em direito empresarial, seria o seguinte: o que vem a ser esse direito, né? Como que esse direito se aplica, e a palavra que vem à mente realmente é empresário, né? Direito empresarial é o direito que regulamenta a atividade empresarial, né? E quem exerce a atividade empresarial são os empresários, né? Que são as pessoas responsáveis por toda a articulação de fatores de produção. E aí, quando a gente fala em fatores de produção, nós não estamos falando apenas da produção de manufatura, nós estamos falando também do crédito, nós estamos falando de contratos, nós estamos falando de circulação de riquezas, né? Essa é a fonte de estudo do direito empresarial, né? Então, o capital, mão de obra, insumo, tecnologia, os direitos que protegem essa tecnologia são os fatores de produção. E o direito empresarial tem como objeto o estudo dessas relações ligadas à organização da atividade econômica, que nós vamos chamar de empresa. Tá? Como começa esse direito empresarial? A evolução histórica do direito empresarial, ela tem algumas fases, né? Ela começa numa primeira fase, que nós chamamos de fase subjetiva, que é o direito do comerciante, né? Então, quem ditava as regras para o direito empresarial era o próprio comerciante, por isso que nós chamamos essa fase de subjetiva. Não era o Estado que criava a norma jurídica, mas sim o próprio comerciante. Mas como assim, né, que o próprio comerciante criava as suas normas? Ora, nós não falamos em direito empresarial ou direito comercial na época, né, quando nós tínhamos a organização do direito romano. O direito comercial ele vem quando nós estamos no final do período do feudalismo, iniciando uma fase chamada mercantilismo, uma fase histórica, uma fase econômica da humanidade. Tá? Então, o direito inicialmente ele não nasce como uma organização do Estado para regulamentar a atividade comercial. Ao contrário, são os próprios comerciantes, né, que, abandonando os feudos, começam a organizar suas próprias regras de exploração da atividade empresarial ou de exploração da atividade econômica, né, melhor assim dizer. Então, o direito comercial ele nasce como um direito profissional de uma classe específica, né, o direito dos comerciantes. Tá? Aquelas pessoas que estavam saindo dos feudos, né, que estavam reabrindo as rotas comerciais. Esse modelo surgiu mais ou menos por volta do século XI nas feiras medievais e nas corporações de ofício das cidades italianas e da Península Ibérica. Tá? Nesse período vigorava aquilo que nós chamamos de lex mercatoria, tá? Ou seja, era um conjunto de regras criadas pelos próprios comerciantes para resolver de forma rápida os conflitos, né, no âmbito das suas transações comerciais. Os comerciantes precisavam de regras claras e específicas sobre como solucionar os seus problemas na troca de moedas, na avaliação de produtos, de bens, né? Então, para isso, eles criaram um conjunto próprio de regras chamada Lex Mercatoria. Tá? E eles também tinham jurisdição própria. Tinha uma jurisdição chamada jurisdição consular, que eram tribunais compostos pelos próprios comerciantes que julgavam, né, uns aos outros com base na equidade e nos usos comerciais, sem interferência, nesse caso, né, do poder estatal, até porque no século XI nós vemos que o poder era um poder da igreja, né? Não tinha um Estado organizado ainda ditando normas como nós a conhecemos hoje. Então os próprios comerciantes ditavam as suas normas. Bom, dessa fase subjetiva, né, que foi se ampliando, né, com as corporações de ofício, né, com a organização posteriormente das companhias de navegação, nós tivemos um segundo período do direito empresarial, né, que é chamado teoria objetiva. Tá? Essa segunda fase do direito comercial ela começa só lá no século XIX. Né? Por quê? Porque aquele direito subjetivo não cabia mais. Os estados se organizaram, né? A burguesia ela começa a ter um poder econômico muito grande, né? Ela quer ter interferência política também. A nobreza
ela começa a ceder espaço para essa burguesia e nós vimos, por exemplo, alguns fenômenos históricos como a Revolução Francesa em que a burguesia acaba tomando o poder totalmente, né? Então, a partir do século XIX, na França, Napoleão, quando entra no poder, ele edita uma série de códigos, né? E dentre eles o Código do Commerce, o Código Comercial, né, francês, que deu origem a essa teoria objetiva da segunda fase, que é a chamada teoria dos atos de comércio, né? Os comerciantes não queriam mais que a nobreza ditasse o que eles deveriam ou não fazer, eles queriam critérios objetivos, não que ficasse a cargo, né, somente do rei, determinando o que eles podiam e o que eles não podiam fazer. Tá? Então, na teoria dos atos de comércio, as relações eram classificadas, né, como relações cíveis, como relações comerciais, e tinha uma previsão legal daquilo que se podia e o que não se podia fazer. Essa visão também esteve presente no nosso Código Comercial Brasileiro, né, de 1850, que adotou esse critério, né, influenciado também por essa teoria objetiva de dividir também o direito, né, o direito privado entre direito civil e direito empresarial. Essa divisão do direito privado ela não se sustentou muito, né? Até o final da segunda metade do século XX, desculpa, né? Nós ainda tivemos uma influência muito grande da teoria dos atos de comércio, mas depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma transformação na organização empresarial do mundo. Tá? E aí entra em vigor o que nós chamamos de teoria da empresa, ou uma terceira fase agora. Tá? A teoria da empresa acaba entendendo esse sistema, né, que disciplina as atividades privadas, circulação, produção e serviços como uma atividade só, né, não simplesmente como civil e empresarial. Tá? A teoria da empresa nasce com a teoria fascista, por incrível que pareça, né? Pela qual a empresa se harmonizava nas classes proletárias que entravam em conflito, né? E o principal idealizador, né, da teoria da empresa é chamado de Alberto Asquini, tá? Que foi um jurista italiano. Essa teoria aboliu os atos de comércio, né, ligando o direito comercial a uma realidade da empresa, ou seja, da atividade econômica organizada. Né? O foco principal da proteção do direito comercial ou do direito empresarial até então deixa de ser o comerciante e passa a ser a atividade econômica organizada, o empresário. Aqui no Brasil, nós tivemos em 1850, né, o Código Comercial, que, cuidado, ainda está vigente. Né? O Código Comercial era dividido em três fases, né? três livros, desculpa. Né? O livro do comércio, o livro das quebras, né? E a navegação, o livro que regulamentava o comércio marítimo, desculpa. Tá? Então, essa parte do comércio marítimo ainda está em vigência. Tá? E antes da entrada do Código Comercial de 1850, nós já tivemos o Regulamento 737, né? Também de 1850, que regulava atividades dos tribunais do comércio aqui, né? Das quais deram origem ao que a gente chama de organização das juntas comerciais hoje. Né? No Brasil, a adoção da teoria da empresa ocorre de forma um pouco gradativa. Né? Nós tivemos algumas legislações esparsas, mas somente com o Código Civil de 2002, né, é que nós tivemos a implantação efetiva da teoria da empresa aqui no Brasil. Tudo bem? Com isso nós encerramos esse nosso primeiro vídeo. Um grande abraço e bons estudos para você.